Olá! Seja bem-vinda ao Além da Moda. Eu sou Juliana Alves, consultora de imagem e estilo. E mais uma vez eu trago aqui para vocês um episódio especial. Mas eu vou começar com as regrinhas que você já conhece. Começa aí compartilhando, curtindo e comentando. Assim esse episódio vai mais longe. E agora eu quero falar para vocês da minha convidada. Gente, o episódio de hoje carrega uma história de superação, de beleza e de fé inabalável. Ela que tem um testemunho lindo, que ela começou a ter experiências com Deus desde a infância. E para começar, eu quero pedir ao John, meu editor, a gente vai deixar aqui nesse episódio o testemunho dela, a gente vai deixar o link, ela vai estar me passando, e daí vocês vão conhecer na íntegra a história dela. Mas além de tudo que ela passou, eu quero falar dela já nesse período que eu estou vivendo com ela. Pensa numa mulher que tem uma autoestima, tem uma identidade firmada no Senhor, além de ser serva e filha de Deus. Ela que tem vários talentos, um deles é adorar o Senhor. E isso ela faz com muita facilidade, viu? Ela serve ao Senhor de uma forma incrível. E não precisa nem ser expert para saber, porque eu não entendo nada de vocal, de música, de louvor, mas de adoração. Eu confesso para vocês que ela é tremenda. Eu perco a fala quando eu vou falar dela, porque quando ela louva ao Senhor, ela faz isso de uma forma única. Ela tem o jeito dela de fazer isso. E eu quero louvar a Deus pela vida dela. Eu não estou falando menos nem mais de quem? Da Taunay, uma querida de coração, que por sinal, só para vocês saberem, ela também faz parte do Além da Moda, só que de algumas vezes, de todas na verdade, ela fica nos bastidores na produção. Mas ela é uma querida e de antemão eu quero agradecer por tudo que você fez por mim, pelo que você faz, porque você me ajuda muito aqui no Além da Moda. E você tem o meu carinho, o meu respeito e a minha honra, viu? Deus te abençoe de forma poderosa. Eu saí atropelando aqui, falando um monte de coisa pelo seguinte, eu nem deixei ela falar ainda, vocês entenderam o negócio. Pelo seguinte, ela é muita coisa. Ela faz muita coisa. E agora, enfim, eu vou dar o bem-vindo a ela, vou deixar ela falar, por favor, né? Taunay, seja bem-vinda ao Além da Moda, por favor. Taunay, seja bem-vinda ao Além da Moda. É com muito carinho que eu te recebo aqui. Ju, muito obrigada. Agora eu fico até constrangida. Eu digo que eu sou... Gente, quem me conhece sabe, eu sou muito extrovertida. Mas agora eu fiquei até tímida. Foram tantos elogios que eu fiquei, meu Deus, nem Salomão Jesus. Em toda a sua glória. Aleluia. Jesus. Para vocês entenderem, aqui no Bastidores, a gente estava falando, né, que ela também, faz as entrevistas do Podwife, enfim. E eu falei com ela, eu sei que aí, essa posição aí, é mais difícil do que estar aqui. Muito né? mais. Porque ser convidada, ser entrevistada é diferente. A gente entrevistar é desafiador, mas ser convidada é mais, certo, Taunay? Muito, carrega a gente carrega essa responsabilidade, né? A gente tem aquele medo de dar as respostas certas. Sim. Mas, de qualquer forma, eu também quero agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui gravando com você mais uma vez agora do outro lado. Porque quando gravamos eu que perguntei. É uma honra, muito obrigado. E glória a Deus pela sua vida, pelo projeto Além da Moda, que tem renovado e transformado vidas, não apenas lá em Newark, mas também em Nova York, no Brasil e em breve no mundo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Muito obrigada, Ju, e muito obrigada a todos vocês que estão nos assistindo aí. Que Deus abençoe vocês. Amém, Taunay, amém. E aqui, deixa eu falar uma coisa com vocês. Nós caminhamos juntas, né, espiritualmente. Nós fazemos parte do Ministério Filhas do Rei, que eu tô sempre falando aqui. E no último retiro, nós estávamos juntas, entrevistando. E eu vou falar uma coisa com vocês. Eu aprendo contigo, viu? Amém. Eu aprendo demais com você, eu aprendi muito naquele retiro. Ela fala bem mesmo, ela tem aquela postura. Quando ela faz o negócio, ela faz bem feito. Ju, não adianta, né, Ju? Não adianta, ela faz o negócio bem feito, gente. E realmente é com carinho que eu trouxe ela aqui. Eu costumo falar isso de todos os convidados. Mas eu acho que cada um
tem algo especial. Yes. E ela tem algumas características especiais. Mas vamos começar a entrevista porque a gente não quer lero-lero, né? Então vamos lá. Taunay, você tem um testemunho muito forte. Eu acredito que sua vida com Deus começou muito na infância. E Deus, eu costumo dizer que quando uma pessoa tem um potencial muito grande, as coisas para ela é diferente. Deus depositou em você algo muito tremendo, muito forte. Eu sei que os seus desafios não são qualquer uns, não. E começou muito cedo, né? E daí, como eu falei com vocês, o meu editor vai deixar aqui o link para vocês assistirem na íntegra, mas faz um resumão do que é o seu testemunho e da experiência que você viveu, acho que com 6 anos, foi 6? Com 6 anos. Ok, então, como vocês já sabem, vai estar aí o link para que vocês assistam ele completo. O testemunho, ele é muito grande, mas, basicamente, para você que não me conhece, eu sou a Taunay Bonner. E eu tenho 24 anos hoje, para honra e glória do Senhor Jesus. Sou de São Paulo, capital, nascida e criada no berço evangélico. Meus pais são pastores, inclusive, beijo, pai e mãe, se vocês estiverem me assistindo, amo vocês. Ai, que lindo. Acontece que eu, com 6 anos de idade, eu fui atacada por um pitbull. E esse cachorro, ele escalpelou todo o meu couro cabeludo, deixando a minha cabeça apenas no crânio. Eu fui internada no Hospital das Clínicas em São Paulo, considerado um dos maiores hospitais da América Latina, na qual só se trata casos muito delicados, de extremo risco, né? E ali, dentro do hospital, eu fiquei internada durante 3 meses. Fiz cerca de 27 cirurgias para reconstruir o meu couro cabeludo, porque, no caso, eu não tinha... todo o meu couro cabeludo foi arrancado, né? Então, ficou apenas no crânio da minha cabeça. Ali eu passei por muitos momentos, de certa forma, desafiadores, mas também que criaram, como já foi falado, a minha identidade, principalmente como adoradora, porque foi ali que eu aprendi a beleza da adoração no momento de prova, a beleza e a força que a adoração tem quando nós estamos passando por uma dificuldade. E Deus me mostrou muitos sinais, muitos milagres. Eu aprendi um pouco mais sobre quem é esse Deus que eu sirvo lá no hospital também. Após isso, eu tive câncer, tive muitos outros, assim, continuei fazendo tratamento. Hoje, embora eu esteja com esse cabelo maravilhoso, que já nós estaremos falando sobre. Com certeza. Eu sou careca, então eu não tenho cabelo nenhum. Se você quiser, eu posso até mostrar pra eles. Não sei se você quer que eu mostre agora, se mostra mais tarde. Fica à vontade, do jeito que você então, preferir. Se você já preferir que você agora, chegou, já vou mostrar, ok? Então, aqui é como é a minha cabeça. Eu vou mostrar agora, porque já eu coloco de novo. E essa daqui é uma peruca maravilhosa, já vamos falar sobre. E aqui, toda a minha cabeça, ela foi escalpelada, né? E essas peles que eu tenho aqui, na verdade, foram tiradas, pele, veia e carne, de outras partes do meu corpo, ou seja, perna, coxa, costas, para refazer a minha cabeça. Hoje eu não sinto nada na minha cabeça. Ela é como se fosse, assim, anestesiada. E por conta disso, tem muita dificuldade para nascer cabelo. Então, o médico me deu já um diagnóstico dizendo que não tem mais o que eles podem fazer. Não existe possibilidade de implantes ou nada do tipo. Porque não é como se fosse um couro cabeludo normal. Ele é algo que não é cicatrizado. E qualquer tentativa tecnológica, seja com essas novas tecnologias que surgiram, de colocar fio a fio e tal, elas podem causar uma inflamação. Se inflamar, infeccionar, eles teriam que lixar o meu couro cabeludo até chegar no crânio e refazer essas 27 cirurgias de novo. Como eu não tenho, só pode ser tirada do meu corpo, e já deu errado uma vez, eu não tenho condições de fazer essa cirurgia novamente, porque eu não tenho mais de onde retirar. Então, os médicos aconselharam que não procure por nenhum procedimento e que simplesmente aceite o fato de ser careca para sempre. Mas, como vocês podem ver, não é porque eu sou careca que eu sou feia, hein? Não Vocês me mesmo. respeitem. Linda! Mas graças a Deus por isso. E assim, é isso que eu tenho para dizer. Eu comecei... Deus começou a tratar comigo, a me ensinar desde muito cedo. E eu não diria que começou quando eu fui atacada. Isso foi apenas
algo que aconteceu na minha vida, mas o mais importante que eu venho aprendido e ressignificando na minha vida é que eu não sou o acidente que aconteceu comigo. Yes. Eu sou muito mais. A Taunay tem muito mais a oferecer. Ela é essência, muito mais do que Amém. existência. E é isso que tem mudado a minha vida e o meu relacionamento com Deus também. Amém. Você acredita que a sua reconstrução interior aconteceu já lá no hospital? Lá no período logo após o acidente ou não? Foi uma fase, porque eu conheço o seu testemunho e tem uns momentos que você fala assim, que você fala pro seu pai, pai, eu quero adorar, pai, vamos adorar. Então, ali já começou ou esperou por um tempo, foi em outro momento? Olha, sobre adorar, os meus pais sempre me ensinaram. Quando eu Sim. cheguei no hospital, meu pai falou, filha, vai ter momentos aqui que você vai sentir dor, que você vai sentir medo, que você vai querer parar, porque isso é normal. Porém, nesses momentos, não questione a Deus, adore. E ele me falou, cante, como eu gostava muito de cantar, porque é importante dizer, existem muitas formas de adorar a Deus. Sim. Só que eu sempre amei cantar, eu já cantava na igreja desde os 4. E aí, ele falou pra mim, adore da forma que você puder. E teve um momento na qual eu senti dor, e quando eu comecei a sentir dor, eu comecei a cantar, porque eu não queria tomar remédios. Eu não queria tomar injeção, vacina ou coisa na veia, porque eu sabia que doía, era chato. Então eu falei, não custa nada tentar. Naquele dia eu comecei a cantar, e assim que eu comecei a cantar, a dor foi embora. E a partir dali eu falei pra mim mesma, eu não vou esperar a dor chegar pra eu cantar. Eu vou cantar antes da dor vir. Amém. E por isso eu comecei a cantar todos os dias. As pessoas ficavam impressionadas por ver uma menina de 6 anos cantando o tempo todo. Louvo. Eles eram assim, gente... As médicas abriam a minha cabeça todos os dias. Elas pegavam um pote, porque minha cabeça era apenas um buraco, como apenas as laterais ficaram intactas. Eles pegaram linhas e cruzavam as laterais para segurar a lateral da cabeça e não se desfazer. E aí... O buraco, eles pegavam a pomada e colocavam um pote de pomada dentro, depois enfaixava. E durante todo esse processo, eu segurava a mão do meu pai, apertava se eu sentisse algum desconforto, ou dor, ou medo, enquanto eu cantava. As médicas brigavam para me atender. Só que eu não acredito, sinceramente, que a minha identidade foi completamente formada lá. Até porque a identidade, ela tem processos. Sim. Existem dias na nossa vida que a gente acha que é uma coisa, mas a cada dia o Senhor, ele vai renovando. Não é à toa que a Bíblia fala que nós devemos renovar a nossa mente todos os dias. E da mesma forma é a nossa identidade, porque a nossa identidade, ela tá na nossa mente. Então, quando criança, quando tudo isso aconteceu, veio sim aquele medo, por exemplo, será que eu vou arrumar um namorado? Será que alguém vai olhar pra mim e gostar de mim do jeito que eu sou? É tanto que o meu pai, ele não tinha me falado que eu tava careca. Eu não sabia que eu tava careca quando eu entrei no hospital. Porque o meu cabelo, antes de eu ser atacada, ele era enorme. Ele passava da minha cintura. Porque na época eu era de uma igreja que não podia cortar cabelo. Só que era a coisa mais linda. Eu andava nas ruas, as pessoas falavam, cara, que cabelo lindo, posso tocar. Todo mundo ficava impressionado. E quando eu tava lá dentro do hospital, eu não sabia que eu tinha perdido meu cabelo. Eu sabia que algo tinha acontecido. Mas os médicos tampavam todos os espelhos e todas as portas de vidro. Então eu não tive a oportunidade de me olhar no espelho. Porque eles têm esse negócio com criança, pra não traumatizar, eles tampam. Então eu não sabia. Só que um dia, eu fazendo o meu curativo, lembro que eu segurando a mão do meu pai olhou nos meus olhos. E aí dentro da bolinha preta do olho do meu pai, eu vi o meu reflexo careca. E aquilo mexeu comigo de uma forma que eu sempre cantava. Naquele dia eu me calei. E quando eu me calei, meu pai percebeu que tinha algo diferente. E aí ele perguntou, filha, tá tudo bem? Eu falei, pai, o senhor mentiu pra mim? Ele não tinha mentido, ele só tinha ocultado. E aí ele falou assim, por quê, filha? Eu falei assim, pai, eu me olhei nos seus olhos. Eu falei, olha nos meus olhos. Aí ele olhou, aí eu falei assim, o senhor consegue se ver? Consigo. Eu consigo me ver nos seus também. E eu tô careca. E o senhor não me falou. Então, aquilo quebrou dentro de mim, assim. Não a confiança, o medo de ser bonita ou não, porque eu ainda não entendia. Eu era muito criança. Mas eu não entendia por que estavam escondendo de mim. Entende? Por que eu não podia ver? E aí, tipo, por que foi permitido eu perder? Entende? Então eu não acredito que ali eu consegui reconstruir totalmente a minha identidade. Eu acredito que a minha identidade, ela foi e está
sendo construída todos os dias. A partir do momento que eu me olho no espelho, eu me lembro todos os dias de quem eu sou. A partir do momento que eu decido lutar contra os pensamentos, as flechas que o inimigo joga na nossa cabeça, dizendo, olha como você é feia. Ou até mesmo me comparando, de olhar para alguém e falar, poxa, aquela pessoa tem um cabelo tão bonito. E você? Entende? Coisas simples, por exemplo, quando eu era criança, eu queria nadar numa piscina. E aí eu não podia, porque eu queria nadar numa piscina no meio de pessoas que não me conheciam, sem querer alarmar que eu fui atacada por um pitbull. Então eu queria simplesmente poder entrar numa piscina que eu usasse uma peruca que não desgrudava, sabe? Era isso que eu queria, pra ninguém perceber que eu era diferente. E eu tinha essa necessidade diante de mim, às vezes, de mostrar que eu não era diferente. Eu queria ser igual a todos, porque o igual era o normal. E o normal é onde todo mundo quer estar. Então, com o tempo, eu fiz também aula de dança. Eu fui para a escola de artes e eu fiz dança por muito tempo. E aí eu lembro que na escola de arte, o meu professor, um dia ele olhou para mim e falou assim, olha, eu amava, sempre fui assim, né, dada, toda espontânea. Eu amava dançar e um dia ele falou para mim, se você... E aí, enquanto eu dançava no palco, eu dançava assim para muita gente, nas apresentações, nos finais de ano, às vezes eu tava dançando no palco, a peruca caía. Aí eu pegava a peruca e colocava de novo. Ou eu pegava e jogava, continuava a dança. E aí um dia meu professor me chamou e falou assim, olha, você é linda do jeito que você é. Isso os meus pais também construíam em mim. E aí ele falou assim, se você dançar careca, eu te dou um solo. E aí aquilo pra mim foi o ápice, né? Porque todo mundo queria ter um solo. Sim. E aí esse professor, ele começou a acreditar em mim e dizer... Que lindo. E dizer, olha, você pode fazer. Só que eu quero que se você não for careca, não é seu. E aí eu comecei a me apresentar careca. Eu comecei a tirar e eu comecei a mostrar. E aí eu comecei a... Isso eu tinha por volta de uns 9, 10, 11 anos, sabe? E aí eu comecei a criar em mim esse negócio de que não é porque eu sou diferente que isso é algo ruim. Não é porque eu sou diferente que eu sou melhor ou pior. Então, reafirmar dentro de mim, eu não sou igual aos outros. Mas não importa se eu sou igual ou diferente, a questão é quem eu sou. Exatamente. Não quem eu sou para os outros, mas quem eu sou para mim mesma. Quem eu sou para Deus. Sim. Entende? E foi ali, aos pouquinhos, que as coisas foram mudando. Eu não vou dizer que... Porque eu também não posso espiritualizar e dizer que eu vou na igreja e tudo isso melhora. Não. O fato de que eu prego desde pequena e eu vou nas igrejas para contar o meu testemunho realmente ajuda, porque eu nunca tive problema. Eu sempre entendi que tudo tem um propósito. Eu não sabia o porquê que Deus tinha permitido aquilo acontecer comigo. Mas eu preferia que acontecesse comigo do que, por exemplo, com uma irmã minha. Eu preferiria que acontecesse comigo do que com alguém que não estivesse a cabeça que eu tinha ou a base espiritual que eu tinha para passar por isso. Porque eu entendo que nada acontece fora da permissão de Deus. E eu entendo que Deus pode fazer coisas maravilhosas surgir de uma dor. Entende? Então, isso foi o que veio criando em mim, não uma alegria, sinceramente, mas um conforto, trazendo a paz. De não ficar me perguntando, Deus, por quê? Ou por que só comigo? Por que eu tenho que ser diferente? Mas desde pequena isso sempre foi muito certo em mim. Os meus pais faziam muito isso comigo. Que bom. Só aceite e entenda que Deus tem um propósito. E dentro do hospital, uma enfermeira chamada Jesus, ela veio conversar com a gente. E ela falou assim, olha, pai, eu não te conheço, falando pro meu pai. Mas Deus mandou eu te dizer que vocês não entendem o que aconteceu na vida da sua filha. O inimigo usou esse cachorro para tentar matar ela. Porém, Deus não permitiu. E o que ele faz na vida dela, vocês não entendem hoje, mas futuramente vocês vão entender. E através da minha vida, eu vi muita, mas muita gente. Eu pregava no Brasil para milhares de pessoas. E eu via muita gente se reencontrando em Deus. Amém. Muitas mulheres que às vezes reclamavam de uma unha quebrada, de uma estria, de umas coisas que às vezes parecem tão pequenas. E quando elas me viam tirar o cabelo, elas falavam, uau! Uau, yes. Na frente de todo mundo, tipo, como ela consegue? Homens que eram carecas e não se aceitavam por ser carecas. E aí eles vinham falar comigo, uau, você tirou e você mostrou pra todo mundo. Porque com o tempo, Deus me fez entender que não é sobre o que as pessoas pensam de mim, mas sobre quem Ele me fez ser.
Yes. E eu ia te fazer uma pergunta que eu acho que, de certa forma, você já respondeu. Quando é que você notou que essa dor gerou o propósito? Eu ainda não estou falando de business, mas essa questão, você ia, pregava, e aí as pessoas falavam, uau, olha isso. E aí você sabe que ali já tornou propósito, porque já está tocando pessoas, o seu testemunho alcançando outras pessoas. Quando que você conseguiu notar isso? Foi desde nova, na verdade, porque isso aconteceu quando eu tinha 6, mas por Sim. volta dos 7, 8, eu já ia com o meu pai nas igrejas para ministrar e falar sobre o livramento que Deus me deu. Uau! E aí eu passei praticamente a minha vida toda pregando enquanto eu morava no Brasil. E chegou uma época que o meu testemunho ele explodiu, por volta, quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos. Teve mais de 7 milhões de visualização nas redes sociais. E ali eu comecei a ter muito retorno de pessoas. E as pessoas, elas começaram a se poder relacionar com a minha história. Meninas que perderam cabelo, meninas que passaram até pela mesma situação que eu, sabe? Pessoas que às vezes sofrem daquela doença de arrancar o próprio cabelo, perca. E às vezes não só com cabelo, mas passar por momentos da vida na qual a gente precisa usar a nossa fé e confiar em Deus, que é um dos momentos, eu diria que desafiadores na vida de todo cristão, e que é todo cristão que é cristão passa. Exatamente. Porque nós somos provados com Deus, né? Então, isso criou em mim isso foi... A sua fé te sustentou nesse momento? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Me fez... Isso todos os dias acrescentava a minha fé. De ter pessoas vindo e falar, poxa, não para. A sua história mudou minha vida. Pessoas aceitando Jesus. Pessoas, sabe, aceitando quem elas são. E porque isso é muito sério. Muitas vezes, o quanto a gente reclama de si mesmo, seja por excesso de peso, por exemplo, que é algo muito comum, claro. Seja por muitas outras coisas, é uma forma de nós... E eu ouvi isso uma época, assim... questionarmos o pintor sobre o quadro que ele fez. Yes. Dizer que o Deus da perfeição talvez não tenha sido tão perfeito em sua arte. Yes. Entende? E muitas vezes eu parei pra pensar, tipo, poxa, realmente quando eu me olho no espelho, eu não tenho o meu cabelo. Mas eu não tenho o meu cabelo externo, né? Eu digo. Mas eu tenho ali uma beleza. Sim. E é isso que eu trago. A beleza que a gente carrega além daquilo que os olhos podem ver. É essa beleza que nós carregamos na nossa essência, na nossa identidade. E você leva isso. A gente consegue ver isso em você. E assim, olha, eu não tô falando porque eu tô na frente dela. Mas ela tá sempre na igreja, bem vestida, maquiada. O que vocês estão vendo aqui não é por conta da entrevista, não. Ela é desse jeito. E sim, ela tem isso dentro dela. Essa questão de poder... Que eu até falei sobre isso... que eu creio que seja mais um dom, tá? Que Deus deposita nas pessoas. Esse dom de impulsionar, de acreditar. E ela tem isso. Eu tenho comigo isso. Que você tem a sua identidade super firmada no Senhor. Nós amamos a sua essência. E eu tô falando não só por mim. Eu usei o plural exatamente para dizer a ela, externar isso. Porque nós vou falar da nossa igreja. Nós da Adelife amamos a Altaunay por quem ela é. Não é por conta do cabelo, não é por conta disso, mas realmente pela essência que ela tem. E eu acho difícil, eu ouso a dizer, que haja alguém que não goste, porque ela é uma querida. Ela é uma... E assim, você falou sobre a dança, e ela também está no Ministério de Adoração da Adelife de dança. E é muito forte, é tremendo. E quando ela entrega tudo. Apesar do que eu não sei onde você não entrega tudo, né? Porque assim, no louvor ela chega... Eu sempre brinco com ela com o seguinte, que teve uma vigília na nossa igreja. E aí começou a vigília. E ela estava atrasada. Yes. Mas pensa num furacão chegando na igreja, gente. Eu acho que já tinham começado a louvar. Sabe aquela pessoa que chega assim, ó? Chegou... Quando ela subiu no altar, gente, pensa numa unção que desceu. E eu não tenho dúvida do quanto que ela é usada. E ela foi usada naquele dia de forma tremenda. Ela chegou e louvou. E outra, ela tem uma autoridade quando ela faz isso. Altaunay, você sabe que... Eu tô falando aqui, mas eu não tô ficando com vergonha. Não, peraí.
ela tem uma autoridade quando ela faz isso. Você sabe que é. Deus depositou isso Amém. nela. Eu sei, ela vai ter que falar assim, amém, obrigada. Obrigada. Por quê? Porque né, ela não pode falar, mas entende? Amém. E realmente ela tem isso com ela. E, Taunay, você, aqui pra nossa igreja, você é uma bênção. Amém. Eu tenho certeza que não é só pra gente. Uhum. E voltando à questão do seu propósito de vida, houve uma dor, mas há um propósito. Yep. Eu costumo dizer que alguém vai ter que sacrificar para outros receberem aquilo que tem que receber. Yeah. Tem um louvor muito antigo que falava assim, ó, o sacrifício sou eu. Nesse caso, o sacrifício foi você. Né? Algumas pessoas sacrificam para que outras sejam abençoadas. E aí, nasce um novo projeto, que é o Timeless Beauty. Eu te falei certo? Yes, Timeless Beauty. Como nasceu esse projeto? O Timeless Beauty... Primeiro fala o que é, né? Só para o povo entender. Yeah, Timeless Beauty é uma marca de perucas, na verdade, perucas e cabelos em gerais, né? Sim. Seja toppers, seja extensões, cabelos. Sim. E a tradução Timeless Beauty é porque, como a gente tá aqui nos Estados Unidos, eu trabalho com a marca em inglês, mas a tradução de Timeless Beauty é beleza atemporal. E a beleza atemporal é a única... Na verdade, a beleza atemporal é aquela que vai além, né? É uma beleza que o tempo passa, mas a beleza continua. Que lindo. A única beleza que é atemporal é a beleza interna. Porque toda beleza que ela é externa, tudo isso que a gente vê, se o tempo passar, ela vai desmanchar. Mas a beleza atemporal é aquela que tem dentro. É exatamente o que eu trago, a essência. Isso surgiu, na verdade, porque a gente tem o Emaús, o grupo a gente chama de Escola de Profetas, e nós estávamos falando ali sobre essa quebra de crenças que muitos cristãos têm sobre ser crente, confundir humildade com pobreza e tal. E nós estávamos ressignificando algumas coisas. E nosso pastor, ele falava pra gente de qual forma, porque uma das características do avivamento, que é o nosso principal foco, é eu esqueci o nome, não é riquezas? É a prosperidade. Uma das características do avivamento é a prosperidade. Ele estava nos ensinando, dizendo de qual forma Deus vai me usar para me prosperar. Porque muitas vezes Jesus, ele vem e pergunta: o que queres que eu te faça? Não é o que você quer que eu entregue de mão beijada para você. É o que você quer fazer parte para participar. Nós nunca vemos Jesus fazendo nada para os outros, assim, do nada. Do Neida, como eu falo. A gente sempre vê Jesus trabalhando através de pessoas. A gente vê discípulo trabalhando, discípulo procurando por pessoas que têm pão, discípulo procurando por pessoas que têm peixe. A gente vê discípulos remando o barco. A gente nunca vê pão aparecendo do Neida. A gente nunca vê barco andando sozinho. Yes. Jesus, ele faz milagres, mas a partir do momento que a gente se movimenta. E aí o pastor conversou comigo. Nós estávamos falando sobre formas de qual forma o Senhor pode usar o que já foi depositado em mim e ativar, que foi a palavra profética do ano passado, tempo de ativação. A ativação, ela acontece quando algo que já existe dentro, ele é ligado. Então, nós começamos esse processo de autoconhecimento e entender quais foram as ferramentas que Deus já colocou dentro de mim. E aí surgiu essa ideia, na verdade não foi ideia minha, foi meu pastor, que falou assim: Taunay, cadê? Você já poderia ter montado uma loja de perucas, uma marca de perucas há muito tempo, tá aí perdendo tempo. Só que eu nunca tinha essa autoconfiança em mim, porque aqui nos Estados Unidos tem muitas marcas de perucas. E aí eu pensei, poxa, por que vão comprar uma peruca minha, entende? E aí o pastor, conversando comigo e tal, até que um dia ele me deu um esporro, me chamou de lado e falou assim: ó, o ano passou, tá no tempo da colheita já, e cadê os seus resultados? Se você tivesse feito quando eu falei, 1 ano atrás, você já estaria com 1 ano de marca. E aí ele me pegou de jeito, eu tentei dar algumas desculpas, não deu certo. Inclusive, muito obrigado, pastor. E aí naquele mesmo dia, eu fui pra casa, eu falei assim, quer saber? Ele tá certo, vou fazer hoje mesmo. E aí eu fui orar, fui estudar. E aí eu comecei a estudar. E ali foi quando eu falei pra Deus: Senhor, me ajuda. Se esse é um dos propósitos do Senhor na minha vida, me ajuda.
E aí Deus foi me dando ideias. Eu fui estudando, claro, né? Porque nada acontece se você não se movimenta. Claro. Fui estudando, fui pesquisar nomes. E aí foi da onde que veio o Timeless Beauty. Que pra Uau. mim também faz todo sentido, porque tem muito a ver com o que eu quero trazer da marca, né? E além disso, Timeless Beauty, eu queria algo que desse o nome, referência ao meu nome, sem necessariamente falar meu nome. E as minhas iniciais são TB também, Taunay Bonner. Então deu super certo. TB, Timeless Beauty. Inclusive, Nossa, se você vê a logo. marca, TB. Uau. Eu sei. Então é praticamente. Vocês estão pensando que é tudo Vocês estão- intencional, amores. Eu, hein? Eu, hein? E foi exatamente isso que Deus fez. E aí a princípio, eu pensei, é uma marca de perucas, Timeless Beauty. E aí no primeiro dia, que eu era de madrugada, eu lembro que tava nevando muito, meu esposo tinha saído para trabalhar. E aí eu fiquei em casa a madrugada inteira pesquisando, assim que acabou o culto. E aí Deus me deu o nome, Deus me deu ideias, Deus me deu praticamente tudo naquele mesmo dia. No outro dia eu conversei com o cara da logo, já paguei, fiz toda a logo. Em uma semana eu já tinha praticamente tudo pronto. Uau. E depois dessa semana foi quando Deus começou a me dar entendimento do porquê Timeless Beauty. E aí a gente vê que, por exemplo... lindo que Deus faz. Yes. Porque ele dá um negócio, depois ele Yes. explica. E foi algo assim, Uau. fora do comum. Porque na hora eu coloquei, eu pensei, tem a ver com o nome. Timeless Beauty, Taunay Bonner, TB, ok, perfeito. Depois que eu fui entender, não, Timeless Beauty, beleza atemporal, beleza interna, que veio, na verdade, de um versículo que eu estava lendo um tempo atrás, Uau. em 1 João 3,3, que diz que a beleza da mulher não esteja nas coisas externas, como o cabelo, joias, as roupas, mas na sua capacidade de ter um espírito dócil e ser obediente aos seus esposos, assim como Sara, que era obediente a Abraão. E ali Deus começou a falar comigo que essa beleza, na verdade, a Timeless Beauty, ela não é apenas uma marca de perucas. E é aí que está o nosso diferencial. É aí que eu entendo por que alguém compraria uma peruca minha e não uma peruca de qualquer outra pessoa por aí. Porque a Timeless Beauty, ela não vai trazer... Não é uma peruca que eu coloco e ela vai simplesmente me deixar bonita. O meu brandão na Timeless Beauty é... Eu quero te mostrar a beleza que o espelho esconde de você. Porque muitas vezes nós nos olhamos no espelho e não conseguimos ver nada além daquela superficialidade externa. Só que a beleza que é atemporal, a beleza que vai restar, a beleza que vai marcar a vida das pessoas e daqueles que olham para mim e para você, é aquela luz que nós temos interna. A minha psicóloga, ela falou para mim, porque eu trabalhei muito com ela sobre isso, a partir do momento que eu perdi o meu cabelo físico, e é interessante que cabelo na psicologia representam pensamentos. A partir do momento que eu perdi o meu cabelo na psicologia, o meu cabelo físico, Deus plantava, porque um dia foi me dado uma revelação de que via-se uma mão muito grande em cima da minha cabeça que costurava fio por fio de cabelos em minha cabeça. E eu entendi que quando eu perdi o cabelo físico, Deus começou a costurar fio por fios de cabelos. Entra comigo aí na loucura. / pensamentos, / essência, / identidade todos os dias. Então, quando você olha para mim, você não consegue ver um cabelo externo. Mas porque os cabelos que estão ali são, na verdade, internos. E quando você olha, eu vi muitas pessoas que falavam, Taunay, quando eu te olho, eu vejo você cabeluda. Parece loucura, é uma visão que eu tenho de você cabeluda. E eu tenho, sim, esperança e fé de que Deus pode restaurar o meu cabelo. Sim. Mas, além disso, eu creio que no mundo espiritual, com os olhos espirituais, que vai muito além, é coisa de doido. Se você não é crente, então vai entrando aí no mundo espiritual para você conseguir entender, senão você vai falar que eu sou doida. E ali eu entendi que eu sou, na verdade, muito cabeluda. Amém. Eu tenho cabelos muito lindos e longos. Amém. Só que não são cabelos que olhos normais conseguem enxergar. Porque a beleza, ela não é vista com olhos carnais. Então, a beleza que o Senhor Jesus trouxe para mim através de cabelos, através de pensamentos, através da essência, ela foi criada dia a dia, através do primeiro dia em que os meus cabelos físicos foram tirados. Porque realmente, muitas vezes, Deus vai precisar tirar
algumas coisas. Tirar as escamas dos nossos olhos. Tirar aquilo que talvez esteja nos fazendo perder o foco. Para que a gente entenda que a gente não depende de nós mesmos. Nós não dependemos das nossas forças. Nós dependemos dele. E aí ele nos mostra com os olhos dele. Que vai muito além do que a gente poderia entender. E é isso que eu tenho visto na minha vida. Então surgiu a Timeless Beauty exatamente com esse propósito. De que a partir do momento em que alguém comprar uma peruca, na verdade, o meu atendimento ele é personalizado. Então a pessoa senta comigo, ela me fala o que ela está procurando, me conta um pouquinho da história, por que ela está procurando, para que eu possa também dar um auxílio e mostrar. As perucas são de alta qualidade, eu trabalho com coisas tanto sintéticas quanto naturais, humanas. No caso, essa daqui, ela é sintética, não parece. Uau. Eu trabalho só com a lace de alta qualidade. Se você ver aqui, vocês não conseguem ver por aí, mas na frente dela, ela é colocada fio a fio. Sim, ele é bem natural. Esses fios parecem, né, que são fios mesmo da cabeça. E eu quero te perguntar o seguinte, já que essa é sintética, você consegue usar secador, babyliss, prancha, se for preciso? No caso dessa, ela é... Porque a sintética, ela é feita de fibras, né? Existem vários tipos de fibras. Essa fibra, ela é resistente ao calor. Então, com essa, sim, você pode lavar, você pode passar chapinha, pode alisar. Só que você pode ver que ela já tem uns cachos. E eu acho, inclusive, olha, que eu tenho até uma escovinha aqui, que eu venho toda preparada. O mais interessante dela, e é o que eu amo sobre as perucas sintéticas, é que, ainda que você penteie, você percebe, os cachos, eles sempre voltam. Eles sempre voltam a ser como era antes. A vantagem de uma peruca dessa é que você só pega e põe. Uau! Ela já tá pronta, ela vai estar sempre bonita desse jeito. Nossa, a umidade não vai mudar. Praticidade, Se chover, não pega as gotas de água. Uau. Ela é praticamente, ela é pra praticidade. Quem gosta de coisa fácil e rápida é ela. Agora, se você quiser, inclusive eu trouxe aqui uma outra pra mostrar. Algo que você possa, por exemplo, estar sempre mexendo, porque apesar dela ser resistente ao calor, não é aconselhado fazer com muita frequência. Assim como não é no cabelo natural, porque faz mal. Só que eu trouxe também uma peruca aqui agora, gente, de cabelo olha o pacotinho humano. todo personalizado da empresa, tá? De cetim. Olha o cuidado, a excelência. Uau! E aí, essa também, eu não sei se dá pra mostrar nas câmeras, mas... Você vê a raiz dela, assim, ó, perfeita. Ela é chamada de lace HD. Essa daqui, ela é humana. É humana. Com essa, você pode fazer o que você quiser. Só que você vai perceber que, por exemplo, ela tem frizz, porque ela já foi lavada, gente. Ela é exatamente como um cabelo humano. Você vai precisar lavar, você vai precisar estilizar. Se você for na água com ele, e você fez, por exemplo, um babyliss, o que vai acontecer? Ela vai murchar, vai murchar. É igual um cabelo normal. Então, se você quer facilidade e rapidez, cabelo sintético. Uau. Se você quer algo pra você usar todos os dias, com naturalidade, todo assim, normal, na verdade, todas são naturais, né? Mas se você usar a humana, ela vai parecer literalmente igual o cabelo. Você vai ver os frisos, você vai ver isso, você vai ver aquilo, entendeu? Ninguém vai perceber que não é... Nossa, gente, é muito interessante, porque assim, mulher tem aquele... coisa de louca, né? Então, quer ser loura? Ok. Quer ser morena? Ok. Quer mechas? Gente, eu amei. Realmente, um cabelo natural. Dá pra ver aqui, ó. Mas o que eu mais gostei foi essa naturalidade, viu? Porque, na verdade, a gente é assim, né? A gente quer ter um negócio sem mostrar que é. Então, sem mostrar essa coisa do artificial, pesa muito, eu acho, pra imagem. Nossa, eu amei isso. É por isso que a gente trabalha com todos os tipos de cabelo. Porque, por exemplo, tem gente que gosta do cabelo, só que precisa de mais cabelo. Tem gente... Aí isso poderia ser uma extensão. Uma extensão. Que é o meu caso. Eu tenho pouco cabelo e uso extensão. Existem pessoas que têm pouco cabelo em cima. Aí pra eles vai um topper. O topper, ele já não vem com essa lace na frente. Porque o topper a gente quer usar a raiz, o começo do seu próprio cabelo. Então você só põe ele na metade e o restante é coberto com cabelo. Então parece super natural. Então é aquela coisa, não é só pra quem é careca, é opção pra todos. Agora, digamos, como você falou, que você tá morena e você quer ficar loira, não sei como fica. Eu compro uma peruca sintética e eu vou saber por quê. A vantagem do sintética é que ela é muito mais barata e acessível do que a humana. A humana, por ser algo, né, ela é muito mais cara, por ser de maior qualidade e maior durabilidade. Então, existem... A gente atende, na verdade, a todos os gostos. Claro, e fica a critério da pessoa. Quero uma sintética, quero uma natural, ok. Então, Nay, esse episódio vai ter milhões de visualizações. E eles, claro, vão buscar por informações. Eu quero saber o seguinte, você vende online ou o atendimento é só
pessoal? O atendimento, ele é feito online no nosso website, que vai ser liberado em breve, porque, Sim. embora nós estamos falando aqui, eu não sei quando que o episódio vai ser lançado, se já vai ter liberado ou não, mas nós temos o Instagram da loja, Timeless Beauty Lace Wigs, você pode procurar lá, e lá nós Então, também teremos Editor, já coloca aqui qual é o arroba, Taunay? Timeless Beauty Lace Wigs. Ok, good. É isso aí. E aí, você entrando lá, você já vai ver a página. E aí, Sim. nós teremos o link pro website. No website, aí depende. Como nós temos as perucas já liberadas. Inclusive, eu tava falando Sim. sobre. Cada peruca tem o seu nome. Oh. E da onde vieram o nome das perucas atemporais? Da Bíblia. Porque se a beleza atemporal é a beleza do nosso exemplo bíblico, eu peguei todas com nomes bíblicos e eu me apaixonei. Porque eu vejo que cada vez que eu olho pra elas, eu vejo uma identidade. Ai, eu já quero Tem saber o nome Sara, dessas. tem Raquel. Ai, quem são essas? A morena é a Rebecca. Rebecca, porque ela fala inglês. Rebecca, Yeah. Rebecca, Eu coloquei em uau. inglês, é a Rebecca, Claro. Rebecca. E eu não lembro o nome da loira, olha que pecado. Nossa, Eu mas acho que é maravilhosa. Shira. Eu tenho que Uau. confirmar. Nossa, mas eu já amei, viu? Nossa, que Mas eu lindo. super amo. Inclusive, olha, eu te mostrar. Todas elas têm um nome. Nossa! Essa é a Chloe. Uau! Yes. Que linda! Linda. E eu me apaixonei. Nossa. Cada uma tem uma história, cada uma tem a própria identidade. É realmente sobre Uau. isso. Que bom, Taunay. Que lindo ouvir isso. Yes. Taunay, a gente tá caminhando pro fim. E eu que... agora que vocês fazem isso. Mas assim, que papo gostoso, que conversa rica, que leveza, que delícia. Eu quero que você, como eu te falei, esse episódio terá muitas visualizações e vai Amém. alcançar pessoas que viveram algum tipo de dor. Uhum. E talvez, na maioria, vai ser a dor parecida com a sua. Yeah. Que vai falar, que vai precisar de ser tratada na imagem. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres que viveram algum tipo de dor ou algo que refletiu em sua imagem. Principalmente aquelas que falam, que mexem com a autoestima. Uhum. Então, eu quero muito que você deixe essa mensagem para essas mulheres que precisam te ouvir agora. Ok. Mulher, sua linda. Yes. Eu digo que você é muito mais do que um momento que você passou. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu sei que a sua vida, a sua história, o tempo de vida que você tem é muito maior do que o tempo do processo pela qual você passou. Eu não sei qual foi a sua dor. Eu não posso medir, dizer que foi mais ou menos. Yes. Mas de uma coisa eu sei. Essa dor não é você. Amém. E não permita que o inimigo lance sobre a sua vida pensamentos e palavras que não são verdade sobre quem você é. Você é essência, você é filha e você é linda. E tudo que não tiver essas raízes, essas bases e vier na sua mente, repreenda. Mesmo que seja difícil, olhe para si mesmo todos os dias no espelho e diga para si mesmo quão linda você é, o quão especial você é. E agradeça a Deus, porque eu tenho certeza que o maior pintor do mundo, Amém. o mais perfeito de todos, não errou quando ele fez você. Você é linda, exatamente do jeito que você é. E permita que Deus use a sua dor, não apenas para sarar você, mas também para curar a dor de outros. Seja uma árvore frutífera, ainda que existam pedras que venham para te machucar. Permita que os seus frutos, ainda que caiam no solo, venham gerar novas árvores, novos frutos e vida, porque nós viemos do eterno para fazer o que é eterno e gerar eternidade na vida dos outros. Seja eterna, seja essência e aceite, abrace essa mulher maravilhosa, essa filha, essa princesa que o seu pai te fez ser. Seja acolhida por Deus. Amém, amém. Que lindo, Taunay. Eu recebi demais hoje aqui nesse episódio. Amém, Ju. Obrigada por você entregar tanto. Obrigada por você servir tanto. Amém. Obrigado por você ter se superado. E por conta da sua superação, tá alcançando outras pessoas hoje. Yes.
Esse episódio foi um episódio rico demais, com uma conversa muito rica. Eu fico por aqui e já te agradeço, Taunay, agradeço vocês que nos assistiram. E segura essa, porque o negócio foi pesado, hein? Mas certamente vai edificar as nossas vidas. Eu fico por aqui, um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.